E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje, vou contar pra vocês várias coisas sobre um autor que eu gosto muito. Um autor que vocês, quem me conhece, sabe que eu sou muito fã há muitos anos, que eu acompanho desde o primeiro livro que ele lançou, e é o Adam Silveira, como vocês provavelmente já perceberam pelo título do vídeo. Eu resolvi fazer um vídeo aqui contando basicamente pra vocês um resumo da carreira do Adam, e também vou falar sobre o novo livro que foi lançado ontem, quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Se vocês estiverem vendo o vídeo na quinta-feira, que é o dia que o vídeo lança, o novo livro dele, O Primeiro a Morrer no Final, foi lançado no dia 5 de outubro, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também. A Intrínseca trouxe esse livro ao mesmo tempo que lá fora, pra ele ser publicado aqui no Brasil. Eu tive o grande prazer de ler o livro antecipado, antes dele ser publicado aqui no Brasil. Fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade, mas eu já vou contar pra vocês mais pra frente, com calma. Vamos uma coisa de cada vez. Se você nunca leu nada do Adam, ou se você não quer spoiler do livro novo, fica tranquilo. Esse não é um vídeo sobre isso. Eu vou falar sobre o livro novo, eu vou dar as minhas opiniões, mas eu não vou dar spoiler, não vai ter nada disso, e eu vou falar muito sobre a carreira do Adam. Então, se você não conhece o Adam ou não leu o livro novo ainda, provavelmente você não leu, porque o livro saiu ontem, tá tudo bem, fiquem tranquilos, não vai ter spoiler. A gente vai falar aqui sobre a carreira do Adam no geral. Eu vou contar pra vocês as minhas impressões sobre o livro no geral, mas eu não vou dar spoiler, não vou estragar a leitura pra ninguém, vai continuar sendo uma delícia, aquilo tudo. E se você não leu nada do Adam, também tá tudo bem, vai ser bastante informativo. Vai que vocês saem desse vídeo com vontade de ler alguma coisa do autor, tá? Bom, o Adam Silveira é um autor americano que nasceu e que foi criado no Bronx. Ele tem 32 anos de idade, ele mora ainda lá nos Estados Unidos. Hoje em dia, ele mora em Los Angeles. O Adam teve mãe porto-riquenha, por isso que ele tem uma coisa muito forte com a cultura latina. E isso é presente em todos os livros dele, a gente vai falar sobre isso também aqui nesse vídeo. Vocês vão perceber, até o próprio sobrenome dele, Silveira, é um sobrenome que vem da mãe dele de Porto Rico. E ele começou a escrever com 10 para 11 anos de idade. Ele escrevia fanfic, né? E desde sempre, ele sempre quis escrever fanfic, por exemplo, de Harry Potter e tal. E ao longo da vida ele foi descobrindo vários livros. Ele inclusive conta que ele era muito apaixonado por Harry Potter, muito apaixonado por Maze Runner, muito apaixonado por Jogos Vorazes, mas só quando ele tinha por volta de 19 anos, ele leu Shadowhunters, né, que são os Instrumentos Mortais, enfim, todos os livros da Cassandra Clare, e foi quando ele teve o primeiro contato com um personagem tão importante pra série e que era gay, né, que é o Alec, se vocês não estão sabendo, mas era o Alec, e também tinha o Magnus, que não era gay, é bi e tal, mas foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de conhecer esses personagens queer, né, esses personagens não héteros, pelo menos, e foi assim, pra ele foi muito impactante, porque ele sempre tentou e vinha escrevendo muitas histórias com protagonismo hétero, porque ele achava que era o esperado dele, né. O Adam até brinca numa entrevista que ele fala que ele era péssimo na época de escola, porque ele era um bom aluno nas aulas, ele prestava atenção, ele não fazia muita confusão, mas em casa ele nunca fazia os trabalhos da escola, ele nunca estudava, porque ele tava sempre escrevendo histórias e fanfics e coisas e tal, então ele nunca conseguia se dedicar ao processo tradicional de uma escola, e sim aos projetos paralelos que ele tinha. O Adam, ele começou no mundo literário também, né, começou a vida dele de trabalho como barista. Ele trabalhava no café de uma Barnes Noble, né, que é uma das principais livrarias dos Estados Unidos. Tem muita Barnes Noble dos Estados Unidos, e ele era um desses baristas que trabalhava ali. Ele começou a ter esse contato. Depois ele foi trabalhar exatamente na livraria como livreiro e tal, e vendendo e ajudando as pessoas. E mais pra frente ele virou uma pessoa que escrevia resenhas pra um site chamado Shelf Awareness, que era tipo uma revista eletrônica que falava sobre livros, enfim, ele começou a escrever resenhas de livros jovens, livros infantos juvenis e tal nesse site. Além disso tudo, o Adam, que também é uma coisa muito presente, né, na vida dele, obviamente, como eu já falei, ele é uma pessoa gay, né, ele é um homem gay, e além disso tudo, ele também luta contra a depressão e a ansiedade a vida dele inteira, e isso também sempre aparece nas obras dele. O primeiro livro do Adam foi publicado em 2015, quando ele tinha por volta de 25 anos de idade, que é o More Happy Than Not, que aqui no Brasil foi traduzido pra Lembra Aquela Vez. Em 2020, a HBO Max comprou os direitos de adaptação do livro pra se transformar numa série, ainda tá em processo de produção, a gente ainda não sabe, vai pra frente, se não vai, quando vai. 2020 foi o ano do Covid, então muita coisa se perdeu pelo caminho, ou demorou mais do que deveria ter demorado, enfim, então a gente sabe, inclusive eu vou falar um pouco mais pra frente sobre isso, que o processo de produção e de adaptação de livros pra séries são muito complicados, é um processo que normalmente demora muito tempo, a grandíssima maioria dos projetos ficam perdidos pelo caminho e não vão pras telas, então é aquilo, toda vez que alguém fala, os direitos foram
comprados, eu sempre fico, tipo, na minha aqui, ó. Ainda não significa muita coisa. E em 2017, ele publicou History is All You Left Me, o segundo livro dele, que foi lançado aqui no Brasil como História é Tudo Que Nos Deixou. E no mesmo ano, em 2017 também, mas foi, se eu não me engano, em setembro de 2017, ele publicou They Both Die at the End, que foi traduzido aqui no Brasil pela Intrínseca para Os Dois Morrem no Final, tradução literal. Como eu já falei pra vocês no passado, esse livro foi publicado lá nos Estados Unidos em 2017, mas ele foi publicado no Brasil em 2021 e tem uma explicação, mas que eu também vou explicar mais pra frente. Tem que... Vamos comigo, vamos acompanhando o processo comigo. Em 2019, esse livro, Os Dois Morrem no Final, foi comprado por uma produtora que, inclusive, pra ter uma série de televisão desenvolvida que, inclusive, seria dirigida pelo J.J. Abrams. O J.J. Abrams trabalhou em Lost, em Heroes, em várias outras séries super grandes dos Estados Unidos, e como Os Dois Morrem no Final tem essa pegadinha, essa leve pegada de ficção científica, tem muita vibe do J.J. Abrams, todo mundo ficou muito animado. Além disso, o Adam, ele conseguiu entrar inicialmente nesse processo como, além de criador da série, como roteirista e como produtor executivo, o que eu vou falar pra vocês é bastante difícil colocarem um autor iniciante, assim, com não tantos anos de experiência, pra fazer tantos papéis dentro de uma produção cinematográfica ou audiovisual no geral, pra uma série e tal. Que é só pra vocês entenderem, é muito comum que um autor mais famoso entre numa série como produtor executivo. E em mais vezes, com mais frequência, ele entra como roteirista. Entrar como roteirista é muito tradicional o autor entrar, principalmente porque ele vai pra sala de roteiro, ele ajuda a escrever, ele ajuda a criar. Muitas vezes não vai ser ele que vai escrever exatamente o roteiro, mas ele vai estar ali no processo de criação, ajudando os outros roteiristas e tal a trazer o processo pra frente. Até porque escrever roteiro de série não é exatamente igual a escrever um livro, um romance. Então, quando o autor ainda ele é muito iniciante, ele não tem essa experiência, ou ele não tem uma formação, ou enfim, algum tipo de preparo pra escrever um roteiro de série, muitas vezes ele não entra exatamente como roteirista. E além disso, o produtor executivo, ele... Dentro de uma série de televisão, ele é basicamente o manda-chuva, né? A gente sempre fala que no cinema, o diretor é o manda-chuva da produção. Na televisão, o manda-chuva da produção é o produtor executivo ou showrunner, que basicamente é a mesma coisa, mas o showrunner, ele é literalmente o chefe, o capitão do barco, e ele manda em todas as áreas, na área de produção, na área de escrita, né? Na área de criação, de desenvolvimento e na direção. Então ele manda em todo mundo. A série final, o produto final é o que o showrunner aprova, mas aqui nesse caso o Adam não seria o showrunner, mas ele seria um produtor executivo. Muitas vezes o cargo de produtor executivo, ele é um cargo fictício, tá? Ele é só um cargo que se coloca ali pra te dar um dinheiro extra e você fica ali na produção, você vai assistir as gravações, você dá nota em roteiro, mas no caso ele já tava como roteirista, você aprova corte, você fica naquilo ali, mas nem sempre você é um super produtor executivo. Essa é uma outra discussão que não tem nada a ver com isso. Existe uma diferença de produtor executivo pra line producer, que aqui no Brasil a gente chama de produtor executivo também, mas é uma coisa diferente. Não é o cara que vai decidir tudo da produção, mas ele é um cara muito sênior que vai aprovar e participar de várias outras etapas mais criativas e estratégicas da produção. Porém, mais recentemente, ele saiu do processo de desenvolvimento da série e a gente não sabe se efetivamente They Both Die at the End vai virar, ou Os Dois Morrem no Final, vai realmente virar esse projeto que foi planejado inicialmente em 2019 ou não. Como ele já falou, o livro não teve os direitos comprados ainda pelo streaming. Tipo assim, foi comprado por uma produtora, essa produtora começou esse desenvolvimento pra depois fazer o pitching pros canais, enfim, pros streamings, mas até hoje, pelo que eu saiba, ainda não teve nenhum streaming que assinou, ou se assinou, a gente não sabe, às vezes é uma coisa que tá sendo ainda discutida confidencialmente, mas o que a gente sabe é que esse processo continua acontecendo, o Adam não tá tão envolvido quanto ele estava antes. Em 2018, ele publicou um livro com a Becky Albertalli que se chama What If It's Us, que foi publicado aqui no Brasil pela Intrínseca também como E Se Fosse a Gente. Esse livro também teve os direitos de cinema vendidos pra uma produtora que pretende fazer um filme do livro, mas ainda assim em etapas iniciais. E em 2020, ele publicou Infinity Sun, que foi o primeiro livro dessa série, né, Infinity Series, que é uma série que ele publicou que não tem ainda publicação no Brasil, que já teve o Infinity Sun e já teve o Infinity Reaper. Vai ter um terceiro e último livro da trilogia, e é uma trilogia de fantasia, mudando um pouco a vibe do Adam, porque o Adam sempre publicou livros jovens, contemporâneos, alguns mais românticos tradicionais, e outros com essa pegada de ficção científica, como o Lembra Aquela Vez e Como Os Dois Morrem no Final. E aí é onde a gente entra um pouco em Os Dois Morrem no Final rapidamente, porque isso vai se conectar com o Primeiro a Morrer no Final, né, que já que é uma sequência que não é bem uma sequência, ele é um prequel, ele é um livro que se passa antes de Os Dois Morrem no Final, mas também já vou explicar isso pra vocês mais pra frente. Mas Os Dois Morrem no Final, como eu falei pra vocês, foi publicado em 2017 nos Estados Unidos, né? E aí, em 2020, durante a pandemia, o livro teve um boom muito grande no TikTok. Assim como, por exemplo, Colin Hoover também teve, alguns outros autores ou alguns outros livros específicos tiveram um boom muito grande, Mentirosos, voltou a bombar, enfim. Vários livros bombaram com essa geração nova conhecendo o TikTok, uma galera mais jovem, que não tinha
ainda lido vários livros que foram publicados há 5, 4, 5, 6 anos atrás. E esse livro explodiu no BookTok mundialmente, inclusive no do Brasil, mas principalmente no BookTok gringo, nos Estados Unidos, na Inglaterra. O que fez com que o Adam Silveira fosse colocado em primeiro lugar na lista de mais vendidos do New York Times, mais de 3 anos, quase 4 anos depois da publicação do livro. Que é muito louco, né? Você publica um livro, é tipo aquelas músicas que você lança e aí depois, 3, 4 anos depois, a música explode. Do nada. E aí o artista fica, o que tá acontecendo, né? É basicamente a mesma coisa aqui. Ele publicou o livro foi muito bem, o livro vendeu muito bem, foi muito falado e tal, mas nada extremamente fora da curva. E aí, em 2020, por causa do BookTok, ele explodiu loucamente. E aí ele voltou a ficar nos olhares de todo mundo, enfim. E por conta disso, tanto o Adam quanto a editora falaram, vamos escrever então mais um livro dentro do mesmo universo. Aqui no Brasil, por exemplo, recentemente, acho que foi em julho, o livro ficou em primeiro lugar de livro mais vendido no Brasil, passando Heartstopper, que tava num boom muito grande por causa da série, e Os Dois Morrem no Final conseguiu assumir a liderança, e basicamente já há bastante tempo a lista da Publish News, que é a lista brasileira mais conhecida, né, uma das mais respeitadas, junto com a Veja e tal, vem colocando Os Dois Morrem no Final sempre em alguma posição dentro dessas listas de mais vendidos. Ele tá sempre indo muito bem, mas e agora em julho, recentemente, ele conseguiu chegar na primeira posição. Não só na primeira posição de livro jovem mais vendido, mas na segunda posição de livros no geral. Em geral, todos os livros somados, Os Dois Morrem no Final ficou em segundo lugar esse ano de mais vendido por um bom tempo. Então foi uma coisa assim, muito grande para um autor, que o próprio Adam, ele nunca tinha tido um hit aqui no Brasil, né? Isso é uma outra coisa que eu venho falando várias vezes, já falei várias vezes aqui no canal. Várias dessas publicações que já tinham acontecido do Adam aqui no Brasil não tinham tido um boom tão grande quanto Os Dois Morrem no Final. Foi realmente o maior sucesso dele aqui no Brasil e até mesmo lá fora, né? Por causa do BookTok, realmente fez com que o livro crescesse muito mais do que ele já era antes. E o próprio Adam fala que ele queria retribuir ao pessoal do BookTok, né? A comunidade literária da internet, ele queria retribuir essa galera com algo, né? Já que o livro cresceu tanto e tanta gente ficou tão fã do livro, ele queria retribuir as pessoas com alguma coisa. E a publicação desse livro vem pra meio que esse agradecimento e voltar pra esse universo. Muito importante avisar e contar pra vocês, pra quem nunca leu Os Dois Morrem no Final, eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre ele. Vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem um vídeo mais dedicado, mais profundo e tal. Também não tem spoiler, não tem. Mas Os Dois Morrem no Final, ele conta a história de 2 meninos que se conhecem no último dia de vida deles, né? Existe um sistema que se chama Central da Morte, que funciona ali nos Estados Unidos. Você se cadastra nesse sistema da Central da Morte e eles te avisam, sempre entre meia-noite e 2 da manhã, eles ligam pra você pra te dizer se você vai morrer naquele dia. Então, se você receber a ligação, é porque você vai morrer. Se você não receber a ligação, é porque você não vai morrer naquele dia. E eles acertam essa previsão com 100% de certeza. É uma coisa que todo mundo usa. E a gente começa nesse livro, basicamente, com os dois, né? Os dois personagens, o Mateo e o Rufus, eles se recebendo essa ligação. E aí eles entram num aplicativo que se chama Último Amigo, que é Last Friend. E eles se conhecem, né? Eles se falam ali naquele aplicativo. Eles acabam se encontrando pessoalmente e decidem passar esse último dia juntos. Porque os dois não têm muito com quem, né, passar esse último dia. Eles vão passar esse último dia juntos. E o nome do livro é Os Dois Morrem no Final. E a gente sabe que é o último dia da vida deles. E os dois, né, vão morrer no final. Ou não, se você não leu ainda. Será que morre ou não? Leia pra saber. Mas, em suma, o livro conta essa história. Eu também já falei várias vezes que é um livro que eu amo. É um livro que eu gosto demais. Eu sempre elogiei muito o Adam por esse livro. É um livro que, na época, quando eu peguei, eu não conseguia parar de ler, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo de ler, porque eu não queria chegar no final. Eu não queria que acontecesse nada de ruim com eles. Então eu fui lendo com muito desespero, com muita tensão. E passei por isso na época, assim que o livro foi publicado em 2017, eu li logo que ele foi publicado. E assim que ele veio pro Brasil, eu fiquei muito feliz que a Intrínseca me chamou pra participar desse lançamento, porque o Adam é um autor que é um cara que eu gosto muito. Basicamente todos os livros dele eu gostei. Eu não gosto muito da série de Infinity Sun, já falei pra vocês também em outros vídeos, mas é uma outra vibe, né? O Adam escrevendo fantasia, realmente pra mim, não é o que eu curto, até porque eu não tenho muito curtido tanto fantasia jovem, então eu acho que também tem muito a ver comigo. Tem várias pessoas que gostam dos livros, os livros bombaram lá fora, enfim, mas eu gosto muito do Adam publicando romances contemporâneos, principalmente com essa representatividade LGBT. Então, quando eu soube que ele ia escrever uma continuação, né, eu fiquei muito feliz. E aí essa continuação foi anunciada há um tempo atrás e finalmente o primeiro a morrer no final foi publicado. Como eu já falei pra vocês, ele é uma continuação, mas na verdade ele é um prequel. Ele se passa antes de Os Dois Morrem no Final, mas o próprio Adam, ele diz que não tem uma ordem específica. Você pode ler o primeiro a morrer no final pra depois ler Os Dois Morrem no Final, ou ler Os Dois Morrem no Final pra depois ler o primeiro a morrer no final. Eu até fiquei muito pensativo sobre isso quando eu tava terminando de fazer a leitura, pensando, será que eu preferiria ter lido na ordem inversa, né? O primeiro a morrer no final e depois Os Dois Morrem no Final?
final. Não sei, ainda não consegui chegar numa conclusão, então eu não sei nem dizer pra vocês o que eu sugiro. A ordem de publicação é Os Dois Morrem no Final primeiro, mas realmente eu acho que vai funcionar muito bem se você seguir uma outra ordem. Outra coisa importante pra falar pra vocês é que vai ter um terceiro livro. Ele planejou então escrever mais 2 livros, pelo menos isso é o que se tem planejado. E o próximo livro, ele quer se passar mais pro futuro, depois de Os Dois Morrem no Final. Então ele vai ser um sequel, né? Então esse agora é um prequel. O próximo vai ser um sequel de Os Dois Morrem no Final. Vai se passar em 2020, se eu não me engano. E vai mostrar um mundo que não teve Covid. E a Central da Morte, ela ajudou a prevenir que a Covid existisse. Então não existiu Covid no mundo porque a Central da Morte foi necessária, foi útil pra esse fim, né? Contando pra vocês um pouco mais sobre O Primeiro a Morrer no Final, ele, como eu falei, ele é um prequel, ele se passa alguns anos, se eu não me engano, por volta de 7 anos, por aí, antes dos Dois Morrem no Final. E como vocês já devem ter percebido no final, a gente vai falar do primeiro a morrer no final. Então a gente vai falar de uma pessoa específica, né, que pode vir a morrer no final. E esse livro, ele vai contar a história do Orion. Pois é, o nome dele é Orion, não é Oreo, o biscoito é Orion. Ele mora em Nova York já há muitos anos, ele tem por volta de seus 17, 18 anos, e tem um problema de coração muito grave, né? Ele tem uma doença que eu já esqueci o nome agora, mas é tipo cardiomiopatia, eu acho. É uma doença muito crítica, ele vai ter que fazer um transplante de coração em algum momento. Ele já teve diversos infartos com pouca idade, né? Com 17, 18 anos de idade. A mãe dele também tinha vários problemas de coração. E por mais que a mãe dele tivesse problemas de coração, os pais do Orion morreram, na verdade, no atentado de 11 de setembro. Então ele perdeu os pais quando ele era muito jovem, e ele foi criado por uma família que é a família da melhor amiga dele, né? Eles viraram os guardiões dele. E ele tem essa melhor amiga, né? Eles são muito próximos e tal. E vai inaugurar a Central da Morte. Vai ser o primeiro dia na Central da Morte. Vai começar meia-noite. Então esse livro começa por volta das 10 da noite do dia anterior à inauguração da Central da Morte. O Orion e essa amiga dele, a Dalma, eles vão pra Times Square, porque vai ter uma festa em Nova York, né? Na Times Square, pra celebrar o lançamento da Central da Morte. E tá todo mundo muito tenso com essa história. Porque as pessoas acham que isso é o fim do mundo. Tipo assim, como assim? Um serviço que liga pra sua casa e te diz que você vai morrer em 24 horas, né? Tá todo mundo achando que isso é o fim do mundo, que são ETs, que são espíritos, que é alguma coisa muito, né, pior do que é de verdade. Mas tem um monte de outras pessoas que estão muito animadas, que estão muito felizes, né? O serviço é pago, você tem que se inscrever e pagar um valor que não é baixo pra você ter acesso a esse serviço de Central da Morte. E aí o Orion e a amiga deles pagaram e tal, então eles estão ali ao mesmo tempo ansiosos pela festa e vendo aquilo tudo acontecer, e um pouco temerosos com medo de receber a ligação. Principalmente o Orion, que ele tem um problema crítico de coração, então ele tem medo de receber a ligação, porque ele tem muito medo da morte, né? Ele ainda quer fazer muita coisa e ele sente que ele não vai conseguir. Além disso, o Orion, ele é um autor, né? Ele escreve algumas coisas, contos e tal. Ele nunca escreveu um romance inteiro porque ele acha que ele não vai ter tempo suficiente pra escrever um romance inteiro, então ele só escreve contos. Ele vive a vida meio que se preparando pra morte, né? Pra qualquer momento eu vou morrer, a não ser que eu ache um coração, e mesmo que eu ache um coração não significa que eu vou conseguir ter algum tipo de transplante que vai dar certo, que vai funcionar, que meu corpo vai aceitar, aquela coisa toda. Daí, Orion e Dalma estão na Times Square e eles vão conhecer o Valentino. O Valentino é o outro personagem principal desse livro. Eles estão ali assistindo uma galera, né, conversando e falando sobre Central da Morte. E aí, o Orion, ele acha o Valentino um gato e ele começa a puxar assunto com o Valentino. E o Valentino é um menino que morava no Arizona, em outro estado. Ele tem uma família extremamente conservadora que não aceita o fato dele ser gay. Então ele teve que sair da casa dos pais e ele se mudou com a irmã dele, que é a irmã gêmea, pra Nova York. Só que a irmã gêmea dele ainda não conseguiu chegar na cidade. Ela vai chegar no dia seguinte. E aí o Valentino tá sozinho em Nova York. Ele tá ali andando, passa pela Times Square, vê aquele monte de gente, vai ali ver o que tá rolando e tal. E ele conhece o Orion e a gente vai chegar em meia-noite e o telefone de alguém vai tocar, né? Porque, obviamente, alguém vai tocar. E essa pessoa de que o telefone vai tocar vai ser a primeira pessoa que recebeu a primeira ligação da Central da Morte pra dizer que ela vai morrer em 24 horas. E eles vão passar o último dia da vida de algum deles juntos. Mas o que é interessante desse livro, e aí eu não vou falar quem que recebeu, como que foi, não é nada disso, pra mim já acabou de ser sinopse. Mas o que é interessante desse livro especificamente é que em Os Dois Morrem no Final, a gente tem um pouco de histórias paralelas rolando, né? Então você vê um pouco de, fulano que trabalha na Central da Morte, o fulana que é amiga de não sei quem, tendo alguns capítulos meio que pra você entender um pouco do que pode estar acontecendo no mundo ao mesmo tempo, né? Em Os Dois Morrem no Final, os dois recebem a ligação, como eu já falei. E aí você vai acompanhando um pouco, né, a história dos outros em paralelo, mas esse livro tem muito mais. Tanto é que ele é um livro maior, né? Como eu já falei pra vocês, assim que eu soube do lançamento e que a gente começou a falar, né, das coisas e tal, eu divulguei até quando começou a pré-venda. Os Dois Morrem no Final tem por volta de 350 páginas e o Primeiro a Morrer no Final tem
540 e poucas páginas. Então ele tem mais de 200 páginas. E o que a gente vai ver muito é essas histórias paralelas de outros personagens, de outras pessoas. Vão ter vários capítulos dedicados a eles. Não só capítulos dedicados ao Orion e o Valentino. Porque, né, os capítulos principais são os dos personagens principais do Orion e do Valentino. Então você vai ter alguns capítulos pelo ponto de vista do Orion, alguns pelo ponto de vista do Valentino e vários outros capítulos pelo ponto de vista de várias outras pessoas aleatoríssimas. Então, assim, o que é legal, eu achei que foi muito legal desse livro, foi a inclusão de tantas outras histórias, de tantas outras narrativas. Algumas vão fazer sentido no final, vão ser importantes pro final. Algumas outras são mais interessantes pra você expandir um pouco esse universo. Uma coisa que eu gosto de brincar também, que eu pensei muito quando eu tava lendo o livro, é que, vamos pensar que isso aqui, do nada, ó, esse controle, esse controle é os dois morrem no final, tá? Isso aqui é seu pai, tá? Segura aqui. Hã? É o seu pai. E aí, isso aqui é o livro, é a timeline do livro. Não é como se o primeiro a morrer no final entrasse antes e fosse assim. É uma expansão, sabe? É como se, na verdade, fosse uma coisa maior. Aí você, aqui o outro pai, quando você fosse falar com ele, é como se esse aqui tivesse que respeitar um pouco o outro. É uma expansão, então você vai ter muita coisa de os dois morrem no final desse livro, mas vai ter muitas outras desses dois personagens principais. Mas é interessante todo mundo saber, porque não é só um livro usando do mesmo formato do outro. Tem uma expansão de personagens, inclusive de personagens do primeiro livro, que vão aparecer com mais detalhe nesse segundo, que na verdade é o anterior, né? Que seria um antecessor dos dois morrem no final. Então tem uma expansão muito grande de universo, você vai conhecer muitas outras coisas, aprender muitas coisas sobre esses personagens, e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu acho que acrescenta muito pra história. E também tem um lado do fanservice, né? A gente que é muito fã de Os Dois Morrem no Final, a gente tem muita saudade daqueles personagens, ainda mais eu que li há tanto tempo atrás, a gente fica com muita saudade daquela história, daquele universo. Eu chorei horrores lendo Os Dois Morrem no Final, então eu fiquei com um pouco de saudade de alguma das coisas dali, e a gente vai ter alguns toques ali que vão ser muito interessantes. E o próximo livro, o terceiro livro, ele vai ter coisas que a gente vai estar vendo agora no primeiro a morrer no final. Então, embora ele vai se passar mais pra frente de Os Dois Morrem no Final, a gente vai acompanhar alguns personagens que aparecem em O Primeiro a Morrer no Final. Os protagonistas vão ser dois personagens do Primeiro a Morrer no Final. O Adam Silveira, ele trazendo o quê? A morte de adolescentes. No final das contas, é a morte dos adolescentes. Mas o Adam Silveira trazendo essa coisa da vida curta de alguns adolescentes. Mas foi muito fofo esse livro. Agora, entrando muito na minha opinião também, num geral, foi um livro muito fofo. E eu acho que ele é um livro que corta menos o seu coração do que Os Dois Morrem no Final, sabe? Esse é um livro que me deixou também tenso, também preocupado. Também comecei, quando vai chegando ali, faltando 100 páginas pro final, eu já tava, meu Deus, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, o que vai acontecer? E você começa a você mesmo ter essas paranoias de o que vai ser responsável ou não pela morte desses personagens, né? Porque o que pra mim é uma parada que eu fico sempre muito pensativo sobre esse universo desses dois livros, é que a Central da Morte, ela te faz a ligação e ela te diz que você vai morrer em 24 horas, mas ela não te diz sobre de quê. Ela não te fala se você vai morrer de infarto, se você vai morrer num acidente, se vai explodir alguma coisa, se vai pegar fogo, sabe? Não diz nada. Então, eu, por exemplo, ficaria numa paranoia. Você fica com um pouco de medo de fazer coisas e, num paralelo, você fica se perguntando o que vai ser a coisa que vai te tirar, né, da vida. E a gente, como leitor, a gente também fica paranoico lendo esse livro, né? E aí teve algumas coisas que eu tirei de algumas entrevistas do Adam. Se eu não me engano, ele deu uma entrevista recente pra revista Time, que ele fala muito sobre a visão que ele tem sobre a morte. E é engraçado porque a gente tem muitas similaridades nesse aspecto, mas ao mesmo tempo eu acho que a forma que ele lida com o assunto é radicalmente diferente da minha, tá? Que é o seguinte, o Adam, ele é um homem gay que tem depressão e que sofre de ansiedade. Eu também sou um homem gay que tem depressão, sofre de ansiedade. O Adam Silveira, ele tem 32 anos, eu tenho 33. E o ponto é, ele, desde muito jovem, e é muito parecido comigo, ele sempre teve muita dificuldade de lidar com o assunto morte. Isso é um assunto que ele é muito tabu ainda pra muita gente e que é muito difícil pra maioria das pessoas, né? A gente sempre fica se perguntando quando vai ser, como vai ser, a gente vai estar bem, a gente não vai estar, a gente vai estar lúcido, a gente não vai estar, né? E a gente começa a criar várias fantasias na nossa cabeça, algumas fantasias boas, algumas fantasias ruins de como que vai ser esse processo, e a gente acaba, né? A vida é muito sobre pensar muito sobre isso, né? E o Adam, por ser uma pessoa ansiosa e ter todos esses problemas, ele sempre teve muita dificuldade de lidar com o assunto.
assunto, de falar sobre o assunto e de ter medo. E até hoje, ele diz que até hoje, ele pensa muito assim, será que hoje vai ser o último dia da minha vida? Todo dia ele pensa muito sobre isso. E é uma parada que é complicado de você até tratar em terapia e tal, porque realmente um pensamento que ele é um pensamento intrusivo, né? Você não tem muito controle, vem esses pensamentos na sua cabeça e ao mesmo tempo ele é quase que um vício, né? Eu também tenho alguns tipos de pensamento que é, por exemplo, eu não sei se eu já falei isso aqui no canal, mas eu invariavelmente, de vez em quando, hoje em dia menos, depois do tratamento que eu comecei a fazer, mas invariavelmente eu me pego imaginando uma tragédia acontecendo nesse lugar que eu tô, sabe? Alguma coisa explodindo, alguma coisa caindo, sabe? Se eu tô em algum lugar, por exemplo, num avião, por exemplo, pra mim é muito difícil, eu tenho muita dificuldade de viajar de avião. O Adam também fala que ele sempre teve muita dificuldade de voar de avião, porque ele foge muito do controle, você tá num lugar, né, no alto, pode acontecer alguma coisa e você não tem o que fazer, né? Porque você tá preso ali. Então, pra mim também é uma coisa muito bizarra e é muito por causa disso, por causa desses pensamentos que eu tenho de me levar pra um lugar de catástrofe. E eu conversei muito já com a minha terapeuta e minha psiquiatra sobre isso. Isso tem muito a ver com ansiedade e é muito sobre vícios de pensamento, né? É uma parada que você perde o controle porque é tão corriqueiro e por muito tempo da minha vida eu alimentava esses pensamentos. Eu ficava tipo assim, ó, realmente pensando e imaginando. E assim, é quase uma sensação de que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, sabe? E hoje em dia, depois do tratamento, depois de entender um pouco mais sobre esse assunto, eu aprendi a cortar. Vem na minha cabeça, mas eu corto imediatamente, começo a pensar em outras coisas e começo a entender que aquilo é uma parada da minha cabeça, eu não tô prevendo o futuro, eu não estou sentindo algo que vai acontecer, eu não sou a Sense Márcia, mas é um pensamento muito costumeiro pra mim, né? E o que é engraçado dessa reflexão do Adam é que o Adam, por ter todas essas questões que eu falei aqui agora, ele assinaria o serviço da Central da Morte. Ele adoraria ter um serviço da Central da Morte. Ele acha que seria incrível ele ter um telefone pra dizer pra ele que ele vai morrer ou que ele não vai morrer. Tipo assim, não receber ligação, não vou morrer, então posso viver tranquilo porque eu não vou morrer. E eu sou totalmente o oposto. Eu prefiro não saber de nada, assim, sabe? Eu acho que o melhor é a gente viver imaginando o melhor, entendeu? E pensando que vai ser uma coisa diferente, de um outro jeito, que talvez não vá ser, mas é aquilo que a gente sempre conversa em terapia, né? Não adianta a gente sofrer por antecipação. A gente não sabe, então não adianta sofrer. Vamos viver a vida como se a gente fosse morrer com 80 e poucos, 90 e poucos, 100 anos, lúcido, bem, andando, falando, independente. Vai ser uma coisa assim, dormindo, a gente não vai sentir, a gente não vai perceber, não vai deixar, tipo, ninguém deprimido, você cumpriu a sua etapa na sua vida, você morreu com uma vida bem, você não tava sem grana, você não tava sem isso, sem aquilo. A gente, é muito mais saudável a gente viver com esse pensamento, né? Embora a gente saiba que nem sempre acontece, mas a gente gosta de viver, todo mundo quer morrer como a Rainha Elizabeth, né? Então, é isso, no final das contas. Então, pra mim, eu não consigo pensar da forma que ele pensa. Ele prefere botar o dedo na ferida e eu prefiro fingir que a ferida não tá ali. Agora, o que pra mim foi um pouco mais complicado nessa leitura do que foi quando eu li da primeira vez, talvez agora por eu estar fazendo um tratamento, estar refletindo mais, fazendo terapia, etc, etc, pra mim foi um pouco mais complexo voltar pra esse lugar de morte, assim, sabe? De posso morrer a qualquer momento. Então, é um aviso também, se você tem essa dificuldade, se isso pra você é um problema, pode ser que seja uma leitura que não seja melhor pra você. Eu fiquei um pouco pensativo em alguns momentos, assim, mas aí eu ficava, não, para, só um livro. Para de surtar. Então, pra mim, é uma coisa que me leva um pouco pra esse lugar. E como eu já falei pra vocês, eu não sou uma pessoa de ter gatilhos, mas esses assuntos, assim, envolvendo doença, morte, é uma parada que pra mim é um pouco complexa, porque eu sou levemente hipocondríaco e eu tenho ansiedade, então pra mim é uma coisa que, né, eu sei lidar, então não é qualquer pessoa que tem ansiedade que não vai saber lidar com o assunto, mas é um pouco mais complexo, é um pouco mais desafiador. E dessa vez eu tive esse desafio, né, de ter que refletir sobre isso. Até porque o livro fala sobre um primeiro a morrer no final. Você também tem que lidar não só com a sua morte, mas você também tem que lidar com a morte do outro que você gosta, né? Que também isso é muito difícil, é o que eu tava conversando, né? Tipo, uma coisa é você receber o telefonema dizendo que você vai morrer em 24 horas. Outra coisa, e tão dolorosa, talvez tão dolorosa quanto, é você saber que uma pessoa muito próxima de você recebeu o telefonema. Sua mãe, seu pai, seu namorado, sua namorada, seu irmão, seu vizinho, seu melhor amigo e tal, tipo, deve ser horrível também. Então você não sofre só por você, você sofre pelo outro também. E esse livro é sobre os dois tipos de coisa. Eu gostei muito da leitura, eu achei muito gostosa. É uma leitura muito rápida, os capítulos são muito curtos. Então, assim, eu fiz a leitura, como eu não estou mostrando pra vocês o livro
livro físico, pois eu não tenho o livro físico, porque eu comecei a ler o livro antes dele até ser, né, publicado impresso. A editora nem podia me mandar, eu assinei um documento e tal. Foi toda uma coisa super séria pra poder ter acesso ao livro com antecedência. Eu li o livro pelo meu celular e assim, 550 páginas e foi muito tranquilo de ler, muito rápido. Eu já tenho um leve hábito de ler no celular. E além disso, é um livro muito rapidinho. Por mais que você fique preocupado com o que vai acontecer no final, é muito rápida a leitura. Como eu já falei, os capítulos são curtos. Isso é uma coisa que já tinha Os Dois Morrem no Final, né? Muito capítulo, por exemplo, de outros personagens, e esses capítulos desses outros personagens, de outros núcleos, são capítulos bem pequenos. Às vezes é uma página só, às vezes é meia página. Então isso tudo faz com que a leitura ande muito. Então se você tiver com medo de, nossa, 550 páginas, gente, não parece. Eu sou lerdíssimo, eu li esse livro em 2 dias, basicamente. E eu sou muito lerdo pra ler. Vocês sabem que, assim, eu não sou muito lerdo pra ler, eu tenho dificuldade de focar, né? Quando eu tô lendo focado, eu leio rápido. Mas eu paro toda hora. Todo final de capítulo eu pego o celular, eu pego não sei o que, vou ver televisão, eu vou comer. Então eu perco muito tempo. Mas com esse livro foi muito rápido, muito fluido. Eu achei que eu fosse ficar dias e dias lendo o livro. Eu ia terminar esse livro, porque eu terminei de ler ele ontem. Eu achei que eu fosse terminar de ler ele hoje. Eu terminei, tipo assim, 4 e pouca da tarde, sabe? Então foi de boaça. Achei que eu ia virar a noite lendo. E eu terminei 4 da tarde. Pra você ver como que foi uma leitura muito tranquila, muito rápida de fazer. Então recomendo a todos. Adam Silveira sempre entrega. Lógico, é um livro jovem. Então é um livro jovem de romance contemporâneo, com essa pegadinha de ficção científica. Então você tem que estar preparado para ler um livro jovem, de romance, né? Não tô iludindo ninguém aqui. Não é um romance mais adulto, é um romance mais jovem. Mas eu gostei demais, foi muito gostoso. Principalmente voltar a ler alguma coisa do Adam que seja um romance contemporâneo. É porque os outros livros dele mais recentes são livros dele com a Becky Albertalli. E eu queria ler um livro do Adam de romance contemporâneo. E eu não lia desde... Eu acho que esse foi acho que foi Os Dois Morrem no Final. Tinha sido o último livro dele que eu li de romance contemporâneo. Porque depois teve o Se Fosse a Gente, mas com a Becky. E aí depois eu li Infinity Sun, que é de fantasia. Isso já tinha muito tempo que eu não li Adam Silveira. Foi muito gostoso. Embora seja um mundo complexo, foi muito gostoso voltar pra esse universo, voltar pra um autor que eu gosto muito. Eu sempre vou ler os livros do Adam. Ele é um autor que eu sempre vou comprar e vou ler e vou ter na estante. Eu não vejo a hora de chegar, inclusive, meu físico, que não chegou a tempo da gravação desse vídeo, mas já vai estar aqui na minha estante junto com Os Dois Morrem no Final, que inclusive eu tenho 2 edições, em português e em inglês. E é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre o Adam. Leia mais Adam, realmente ele é um autor que fala muito bem sobre a juventude LGBTQIA+. Nesse livro, inclusive, tem até representatividade não binária, sabe? De uma personagem não binária. Então foi muito legal de ler. Além disso, além disso, ele escreve muito bem amizade. Não é só relacionamento, não é só romance. Ele fala muito bem sobre amizade, sobre família, sobre famílias que acolhem, famílias que não acolhem. Então, assim, nesse livro especificamente, você tem uma família acolhedora e uma família nada acolhedora. Então, se você tem alguma coisa, alguma relação com isso na sua vida, vai ser um livro muito legal pra você ler também e refletir sobre várias outras paradas. Então, assim, o Adam, ele sabe escrever muito bem livro jovem. Eu tenho muita vontade de ver o Adam escrevendo um livro mais adulto, inclusive. Um livro de romance, mas mais adulto. Personagens mais velhos, passando por outras coisas, outros problemas maiores e tal, inerentes de uma pessoa de uns 30 anos de idade, né? Mas cada coisa no seu tempo, um dia vem aí. E eu recomendo muito o livro. Me contem aqui se vocês estão animados também, que eu quero saber. Se vocês leram Os Dois Morrem no Final e gostaram. Se também foi por causa do Book Talk que vocês pegaram esse livro, ou se vocês leram por minha causa, porque olha, eu vinha divulgando a palavra por muito tempo, hein, nesse canal. Mas enfim, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se for comprar, por favor, use o link que tá aqui na descrição do vídeo. Dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito a divulgar. Se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Obrigado, Intrínseca, por ter me chamado pra participar de mais uma divulgação de um livro do Adam Silveira. Eu fico muito feliz. Por favor, tragam o Adam pro Brasil e me chamem pra encontrar com ele, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.